Fala, empreendedores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode, o podcast da micro e pequena empresa, onde nós trazemos insights, dicas e orientações para vocês aplicar no dia a dia da sua empresa. Além disso, nós também trazemos convidados, para contar a sua história empreendedora, para mostrar para você, assim como eles, você também pode, eles também têm dificuldades dentro da empresa deles, dentro do sucesso deles. E o podcast é uma produção da B2B Contábil, a sua contabilidade digital, gravada aqui no estúdio do Casebre com a direção do Juliano Mexerica. E hoje nós estamos no nosso convidado especial, o Sr. Robert. Tudo bem, Robert? Seja muito bem-vindo aí. Tudo jóia, boa tarde para todos vocês aí, os ouvintes aí do podcast da B2B. São parceiros nossos também da empresa lá, eles que assumem a parte da nossa contabilidade, das nossas empresas. Então agradecer ao Bruno pelo convite e agradecer também ao Mexerica aí também, que tá muito bonito o estúdio. Tá bonito aqui, ele tá caprichando. Tá legal, aqui, tá cada bonito. dia aqui mais, viu? O Robert, hoje você veio aqui falar conosco sobre gestão de projetos, O que é gestão de projetos e como que a gente pode aplicar a gestão de projetos até mesmo para uma pequena empresa, Que a gente, o pessoal por muitas vezes não sabe muito bem o que é e quando ouve esse termo, nossa, isso aí é só para grandes corporações, Com certeza. E às vezes quando a gente fala também em gestão de projetos, o pessoal olha muito para projeto como se fosse uma casa, Sim. Estou projetando uma coisa, uma residência, um prédio, e não é isso. Gestão de projeto basicamente é uma entrega única que existe um prazo de início e um prazo de término. Então, exemplo, nas empresas a gente tem dois pilares. Os pilares das operações, são operações cotidianas que a gente tem. Então, exemplo, você pegar aí no setor financeiro da empresa, ela tem algumas coisas ali que todo dia ela tem que fazer. Igual vocês lá da contabilidade, vocês têm que tirar lá essas certificações e tira essas CNDs e tem que fazer processo de balanço e tudo mais. Então são operações, toda atividade que é repetitiva. E a gente tem questão de projetos. Tudo que é relacionado a projeto é uma melhoria que você quer alcançar. Uma coisa nova que você quer implantar. Só que quando você vai abrir um projeto, Você abre o projeto, ele tem o TAP do projeto, que é o termo de abertura do projeto. E ali tem alguns requisitos mínimos, Que é o tempo, o custo, qualidade e recursos humanos também, ou recursos materiais também, que você vai estar utilizando ali naquele processo. Então é bom as empresas entenderem que a gestão de processo é o que faz com que a empresa cresça. Porque, exemplo, assim, a empresa que vive só de operações, beleza, tem operações, a gente sabe que a maioria das empresas tem muitas operações até desorganizadas, não só organizadas. Sim. Mas mesmo que a empresa tenha operações organizadas, para ela ter um crescimento, ela tem que ter a gestão de projeto, ela tem que abrir projetos de melhoria para ela conseguir alcançar. Então ela tem que ter um alvo. E esse alvo vem através da gestão de projetos. Entendi. Na verdade é como se fosse um planejamento. Isso. Então a empresa, o empresário, o empreendedor ali, ele monta a empresa dele e tem aqueles objetivos dele, Uhum. No dia a dia que ele está, igual você está falando lá, igual nós, Estamos lá, pega informações com o cliente, processa as informações e devolve as informações, seja orientação, uma guia, um imposto. Uhum. Só que dentro disso a empresa tem que ter sempre a questão da melhoria. Isso. Uhum. Aí para fazer essa melhoria, esse estudo, que a gente iria montar um projeto. Essa é mais ou menos a ideia. Basicamente é isso, Você vai abrir um projeto, e dentro desse projeto você tem um escopo, Você tem uma entrega ali, uma entrega maior. O que é essa entrega maior? Então, exemplo assim, vamos falar com vocês lá na contabilidade, vamos falar que vocês vão implantar um novo software de gerenciamento de processos internos dentro da contabilidade. Para vocês fazerem isso, vocês têm que tirar todos aqueles arquivos lá, às vezes vocês vão ter que digitalizar, às vezes vocês vão ter que tirar um arquivo que tem em outro software, passar para esse arquivo, tem a parte de treinar pessoas, tem a parte de capacitação. Então, exemplo, o projeto, o que ele vai fazer para você? Ele vai te dar uma receita de bolo de como você vai alcançar essa melhoria que você está buscando. Então, dentro do escopo está lá, vou implantar um novo software de gerenciamento interno dentro da contabilidade. Mas como eu vou fazer isso? Aí você tem que abrir ali, dentro desse escopo, vai ter alguns requisitos de entrega, E dentro desses requisitos você tem que montar um cronograma. E esse cronograma ele vai te dar um passo a passo, de quem vai fazer, quando vai fazer, o que precisa ser feito. Então, basicamente, ele te dá um controle para você conseguir olhar o desenvolvimento daquele projeto. Então, exemplo assim, toda empresa, o crescimento da empresa, ela vem baseado no gerenciamento de projeto. Às vezes a pessoa fala, eu estou montando um planejamento, um plano. Muitas das vezes ela está trabalhando com um projeto, ela tá aplicando gerenciamento de projeto da empresa dela, mas ela não sabe, mas ela está fazendo isso. Então, todo plano, para ele ser bem sucedido, tem que ter a parte de abertura de projetos. Não, você falou em troca de sistemas aí.
Isso é um negócio que dá trabalho, viu? Nossa, a gente teve uma época lá atrás que a gente precisou trocar, né, de um software que era mais capacitado, melhor, e se dá um trabalho danado, né? Porque você pega informação de uma, informação de outra e unifica. Você tem que transferir todo esse banco de dados. E dá trabalho mesmo. Então, até nisso, pensando, você falando aí, pensando que realmente é importante, né? Porque se você não tiver realmente um roteiro, né? Você acaba desanimando, né? Basicamente é o passo a passo, né? É uma receita de bolo. Na construção civil, vocês podem ver que, tipo assim, na construção não tem muito erro. Por quê? A construção, o engenheiro vai lá, o arquiteto, fazem os projetos. E a gente fala que eles trabalham ali no método preditivo. O que é o método preditivo? Eu consigo prever o início e o fim. Dependendo da área que você vai trabalhar, principalmente as startups, elas não trabalham em método preditivo. Elas trabalham no método, o método Agile, que é um método ágil. Porque ela tem que determinar algumas premissas, ela tem que executar e ver quais são os outputs, que no caso são as saídas, que saem daquele pequeno backlog. O que é o backlog? Basicamente é um conjunto de atividades de 7 a 15 dias. Porque ela não consegue prever qual que é o fim do software. E aparece muito contratempo nesse meio tempo. Então esse método ágil é o seguinte, eu vou executar uma coisa que eu consigo enxergar hoje, e conforme eu for executando, vai aparecendo novas premissas, novas atividades. E aí eu vou o quê? Me readequando o processo do cronograma, entendeu? Então existem esses métodos. O correto para uma empresa hoje é a pessoa entender tanto do preditivo como também do ágil. Porque vamos falar que tem muita coisa que ela consegue prever dentro do projeto, perfeito. O que ela não consegue prever, ela trabalha de forma ágil. O que ela prevê, ela trabalha de forma preditiva. Quando você utiliza os dois conceitos, você trabalha em um formato híbrido. Então esse seria o ideal. Claro que a gente falando aqui é um pouco complexo, porque o exemplo assim, né? Eu sou um cara que eu trabalho com empresa, tenho os meus negócios, gosto muito da área de engenharia, gosto muito da área de empreendimentos também, voltado a essas áreas de engenharia, energia, que é até a parte que eu atuo, né? Você mesmo sabe muito bem disso, você é meu contador. Mas o que acontece? Eu sempre amei muito a parte de projetos, sempre gostei muito. Então o que eu falo para todo mundo? É interessante a pessoa ela ter uma habilidade, que é uma habilidade que vai fazer o diferencial na carreira dela. Então, para mim, gerenciamento de projeto sempre foi o que me fez ter o diferencial. É uma coisa que eu sempre fui apaixonado, porque eu gosto de controlar as coisas. Eu não sou centralizador, mas eu gosto de controle, eu gosto de saber o que está acontecendo. Sim. E o gerenciamento de projeto, ele me propôs isso. Então eu percebi, falei, não, então eu tenho que o quê? Virar um especialista em gerenciamento de projeto. Mas eu, como empreendedor, eu tenho que ser um pouco generalista também em todas as áreas. Então eu entendo um pouco de finanças, um pouco de processo, um pouco de RH, um pouco de processos. Porque para mim poder cobrar as pessoas, eu tenho que ter um conhecimento, nem se for um conhecimento que a gente fala que é de alto nível, né? Que é um conhecimento mais ali em cima, mais superficial. Algumas coisas você entende mais, outras coisas você entende menos. Mas é obrigação do empreendedor ter isso. Mas claro que é bom você ter aquela peça-chave, né? A mesma coisa eu tenho certeza você lá na contabilidade. Você é um cara que é especialista numa área, mas você entende todas as áreas. Por isso que você consegue coordenar a sua equipe com eficácia. Porque você tem isso, entendeu? Sim, não, com certeza, né? Esse aí é um ponto importante que a gente sempre comenta aqui no nosso podcast, essa ideia, né? O empreendedor, ele não precisa dominar tudo, né? Ele tem que ter a especialidade dele, que realmente é que ele goste ali, mas tem que ter um pouco de noção, de conhecimento, até para poder avaliar. Avaliar e seria o delegar, né? De dar o direcionamento, o controle, gestão de pessoas, né? Senão ele acaba se perdendo, né? Ele acaba se perdendo no crescimento, não consegue entender o que está acontecendo dentro da empresa dele e tomar decisão. É isso? Isso mesmo. Porque independente de tudo, né? A decisão vai ser sempre dele. Ele que vai escolher o caminho do negócio dele ali de acordo com as experiências dele. A gente entra, né? Como contabilidade, ou entra com pessoas de consultoria, entra um advogado, ou entra todo mundo ali para munir ele de informações. Mas ele precisa entender muito bem elas, né? Então o projeto, isso ajuda ele a tomar essas decisões, a organizar essa rotina dele. Com certeza. Vamos falar assim, ó. Igual hoje, a gente ia entrevistar o Jerônimo, né? Teve os contratempos dele lá, tudo bem, mas só pra gente dar um exemplo do Jerônimo. Vamos falar que ele vai abrir agora, o Jerônimo determinou uma meta pro próximo ano agora, que ele vai abrir mais 2 supermercados. Ele precisa de abrir projeto para abrir esse supermercado, porque ele tem que construir o lugar, ele tem que comprar, ele tem que tirar licenças, ele tem que aumentar o estoque, ele tem que comprar prateleiras, ele tem que contratar pessoas.
Ele tem que se organizar financeiramente para ter esse capital de giro, organizar o budget, tal, do investimento e tudo mais. Então, quando você está criando uma coisa nova, que ela tem um início e ela tem um término, ela tem um período, ela tipo assim, não é uma atividade que a gente fala que trabalha em looping, né? Que ela fica trabalhando rotineiramente, mas ela tem um prazo para acabar. Então esse é um projeto. Então basicamente no caso dele, a gente fosse dar um exemplo. Eu vou abrir 2 supermercados no ano de 2024. Aí ele tem que abrir o projeto agora, se organizar completamente dentro desse projeto para saber tudo que vai acontecer nesse projeto. Parte de locações de recursos humanos, financeiros, agora a gente está falando da parte de construção, parte de capitalização, tudo mais. Então tudo que envolve crescimento, mudança, inovação, trabalha-se com gerenciamento de projeto, entendeu? Entendi, bacana. Então, isso é uma boa ferramenta, né, realmente para os empreendedores. Porque muitas vezes eles têm as ideias, têm os pensamentos deles ali, mas acaba ficando perdido para onde que vai, como que se desenvolve, né? E se a gente realmente não colocar isso dentro de um cronograma, dentro de um planejamento, né, alinhado, ele realmente não se realiza, né? Não, é complicado, né? Só que aí a gente tem um problema também da parte dos empreendedores, que é o seguinte: o pessoal entende muito do negócio, mas não entende de negócio. Então, exemplo assim, você pega um marceneiro. O cara é o mais top que existe para mexer com marcenaria. O cara é um artista, cara. Você pega lá e fala, vixe, esse cara aqui é o Leonardo da Vinci. Que o cara faz coisas assim extraordinárias. Que os móveis redondos, aquela coisa mais linda, igual exemplo, pega uma mesa dessa aqui, ó. O cara tem que ser artista, meu amigo, fazer um móvel rústico desse aqui, que é apresentável, é bonito e tudo mais. Mas aí eu te pergunto, Bruno, será que um cara desse aqui, ele dá conta de precificar uma mesa dessa aqui de forma correta? Usando tanto a parte gerencial, como a parte tributária? Porque a gente sabe, tem a parte gerencial e tem a parte contábil. Então, muitas das vezes, ele não tem esse controle. Controle de produção, beleza, o cara é muito bom em fazer a mesa, ele entende na mesa, mas será que a produção dele está alinhada? Será que ele está trabalhando num arranjo produtivo que realmente, tipo assim, está fazendo com que ele tenha mais lucratividade no produto dele? Então a gente percebe muito isso. A gente percebe, tem pessoas que têm um negócio que vale ouro na mão dele, mas ele não entende de negócio. Ele não sabe nada de finanças, não entende nada de gente, não sabe de processo, não sabe de marketing, não sabe de venda, não sabe nada, meu amigo. Sim. Entendeu como é que é? Sim, até nessa parte, Robert. E mais você, eu quero que você fale sobre isso, que você é da contabilidade. Você, mais do que eu, você vê essas dores todos os dias, meu amigo. Neguinho que não tá conseguindo pagar e aquela doideira toda. E você olha pro negócio, eu tenho certeza, se você é contador e fala, pô, mas esse negócio é tão lucrativo, né? Você vê que o negócio é um negócio assim que tem volume, que tem rotatividade, mas não vai pra frente. Entendeu? Sim, não, isso é com certeza. Isso a gente percebe bastante, né? Que o empreendedor, ele vai tocando o negócio dele, mas principalmente dentro dessa expertise, né? A gente comenta muito que no Brasil, é um país muito empreendedor. Tem acho que mais de 50%, mais de 60% da população tem um sonho de ter um próprio negócio. E ele acaba realmente adquirindo uma experiência profissional dentro de uma empresa, que é algo mais comum que acontece, e sai daquela empresa, daquele conhecimento, daquela profissão que ele aprendeu e vai empreender. Então ele sabe, que é o que você falou, o marceneiro, ele aprende a marcenaria de uma empresa, sai e vai montar a própria marcenaria dele. Só que aí realmente ele entende, falta um entendimento do negócio, né? De gerenciar negócios, né? Porque isso é só uma ponta. Ainda tem entender, por exemplo, a parte financeira, tem a necessidade de capital de giro, que acaba apertando muitas empresas, principalmente no início, porque ele primeiro vai ter que fazer um investimento para depois ele produzir o produto, vender o produto, talvez depois primeiro ainda pagar algum fornecedor para depois ainda receber. Depois disso, ele tem um costume que, né, de ter, e tem a habilidade de fazer igual você trouxe aqui a mesa, só que depois disso ele precisa o quê? Contratar pessoas. E contratar pessoas demanda recrutamento, seleção. E para fazer uma mesa dessa aqui, vamos fazer uma mesa dessa aqui, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Para fazer a mesa, eu tenho que comprar madeira. Então tem parte de compra, então setor de compra. Aí depois eu tenho que contabilizar essa madeira de forma gerencial e de forma contábil. Então tem informações que ele tem que passar para vocês e outra informação que é interna dele que tem que se organizar lá dentro. Exatamente. Aí tem a parte humana, igual você falou. Aí o exemplo, o cara é top para produzir, mas será que o funcionário dele consegue produzir na mesma qualidade, na mesma performance? Exatamente. Aí então tem todos esses detalhes. Ele vai fatiando. Quando ele era
empreendia, ele era intraempreendedor dentro de uma empresa, ele se dedicava 100% do tempo dele praticamente na operação, Isso né? mesmo. Na produção. Agora, quando ele sai para empreender, ele tem que fatiar esse tempo dele dentro da produção e dentro dessas outras áreas que nós estamos falando, né? Compras, ele tem que parar a produção para avaliar compras, tem que parar a produção para depois vender o produto. Tem que parar a produção para depois olhar o financeiro para ver se dá resultado. Parar a produção para cuidar da gestão de pessoas, se ele vai contratar alguém ou não. Da parte fiscal, né? O relacionar a parte fiscal ou tributária, realmente é pesado. Não, Lógico que a gente aqui está falando que ele não tem que dominar isso tudo. Lá, claro, não é isso. Mas ele tem que realmente ter Ele tem que ter essa abertura para ir aprendendo aos poucos. E ele tem que ser um generalista, né, cara? Porque, tipo assim, o pessoal acha que a vida do empreendedor é uma vida simples, né? E não é. Não é simples. Igual você falou, exemplo, quando o cara é um intraempreendedor, ele tá lá dentro de uma empresa, ele pode ter essa característica de empreendedor dentro do negócio de uma outra pessoa, só que ele não tá assumindo aquela responsabilidade. É igual você falou, né? Ele não tá assumindo risco. Então você tá ali dentro da empresa, meu amigo, beleza, eu quero dar eu vou agora, tipo assim, igual você fala que tem o job rotation, né, que você fica rodando dentro da empresa. Tem muita empresa grande que faz isso, para as pessoas terem uma noção qual que é a dor que os outros integrantes do time da empresa têm. Então, exemplo, a pessoa passa por finanças, passa por processo, passa no RH, passa nas vendas, passa no marketing. Beleza, ele aprende tudo aquilo. Só que igual a gente está falando, ele não assume o peso, a responsabilidade de carregar o negócio nas costas. Porque quando o bicho pega, meu amigo, aí você que é contador sabe muito mais do que eu sobre isso. Eles vão em quê? Eles vão pegar lá o quadro societário e falar, esses caboquinhos aqui que nós vai ferrar eles, entendeu? Não é a pessoa que está lá dentro. Agora, quando o cara sai para empreender, é um outro jogo. A responsabilidade é muito diferente. Porque eu quero empreender, porque eu não quero ter patrão. Meu amigo, aí que você vai ter patrão. Seu funcionário é seu patrão, os clientes é seu patrão, todo mundo, o terceiro é seu patrão, todo mundo é seu patrão. O governo é seu patrão. É o governo, principalmente, né? O maior patrão de todos é o governo. Né? Então, o que acontece? O povo não compreende isso. O povo acha que empreender, que é a coisa mais linda, eu vou lá empreender porque o meu patrão ganha dinheiro. Eu já ouvi muito isso aí já na minha vida, Bruno. Pra pessoa chegar em mim e falar assim, não, eu vou sair da empresa lá, Robert, porque eu tô ganhando mal e eu vou agora começar a empreender agora, tal. Não sei, porque ele acha que empreender é simples, meu amigo, mas ele não percebe que vai carregar o Brasil inteiro nas costas. Então as pessoas têm que ter essa consciência. A gente que tá no jogo, nós sabe como que o jogo funciona. Tem mês que você fala, velho, você fala, pô, velho, como é que eu vou fazer esse mês? Às vezes você, tipo assim, tem mês que é muito bom, tem mês que é muito ruim, você tem que saber equilibrar o negócio, tem que fazer uma gestão de custo. E olha que a gente ainda tem a bagagem da gestão, então a gente tem recurso para tomar decisões. E o empreendedor, que a maioria deles, Bruno, você como contador sabe disso, e eu quando fui consultor, eu também sei muito bem disso. Cara, eu vou te falar uma coisa pra você, Bruno, não é 99%, foi 100%. Não sabe quase nada, cara, de tomar decisões. Não sabe tomar decisão, porque chega lá na empresa, não tem finanças, não tem mesmo, cara, não tem uma planilha simples de entrada e saída, não tem contas a pagar, conta a receber, o pessoal não sabe sobre isso. Eles não têm a mínima ideia de qual que é a margem de contribuição sobre o produto ou serviço, não controla a gente, não tem arranjo produtivo, meu amigo, tem nada. E o RH? O RH é quebra-pau, o RH deles, é um brigando com o outro, fofocando, aquela doideira toda. Então, esse jogo do empreendedorismo não é pra qualquer um. Isso eu falo pra todo mundo, cara, isso é um lifestyle, isso é pra quem gosta. O exemplo, eu sou apaixonado nesse trem, Bruno. Eu posso pagar pra trabalhar, mas eu gosto, cara. Eu posso chegar num ponto e falar assim, não, eu tô pagando pra trabalhar. E é normal, eu vou te falar uma coisa pra você, a gente tem que ser realista com as coisas. Eu já paguei pra trabalhar, porque eu tava investindo. É normal, mas é o jogo que eu jogo um jogo de longo prazo. Só que eu amo o jogo que eu jogo. Agora tem gente que acha que é a coisa mais linda, eu vou empreender porque é bom. É bom. É bom pra gente que gosta do jogo. Agora, a pessoa que não tem o perfil, não adianta, cara. É complicado. Exatamente. Essa é uma característica que tem que ser, né, um posicionamento que realmente tem que ser bem avaliado, né? Não é coisa de outro mundo, não é isso. O que a gente comenta aqui não é coisa de outro mundo, até porque a gente traz essas ideias, esses insights, esse bate-papo é para poder trazer conhecimento, né? Para auxiliar realmente nessa tomada de decisão. Mas tem que ter uma postura diferente, realmente, né? Porque o sono é um pouco mais diferente, né? Não é um segredo, não é um impossível, não é isso. Mas que você tem que ter uma postura, uma tomada de decisão, uma confiança, uma autoconfiança em você mesmo muito maior. Isso depende do empreendedor. Ele precisa ter essas habilidades de gerenciamento para que realmente o negócio dele cresça, né? Ô Robert, você comentou um ponto que eu quero abordar aqui. Questão de produção. Tá. Porque a gente
fala em produção, uma grande empresa, uma indústria de produção. Mas como que a gente traz esse processo de produção, por exemplo, para uma padaria, para uma mercenaria, que a gente tem muito aqui na cidade, ou até mesmo uma padaria, nessa parte, né? Vou produzir o pão. Como que eu consigo ali chegar no custo? Como que seria um caminho, um roteiro para fazer isso? Então, aí porque a gente tem que ter, porque eu sei que tem as questões do espaço, né? E o layout, né? Que a Isso. gente fala que é onde você tem um expliquei layout que é o arranjo produtivo, basicamente, né? Que você tem ele dentro ali. A gente fala que é o seguinte, a produção tem a parte macro da produção, que é o que você falou aí, o exemplo assim, o layout do local. Será que o layout ele é um layout apropriado para aquele tipo de produção? Será que, tipo assim, existe um layout desenhado? As pessoas, elas estão... Existe um processo padrão, né? Que tem a gente fala que é o POP, né? O processo operacional padrão. Então, será que existe esse processo operacional padrão? Então, exemplo, numa padaria, chega lá, a cozinha apertadinha. Aquele tanto de aparelho, geladeira, freezer, tudo jogado de qualquer jeito. Então, exemplo, não existe uma linha de produção, não existe um formato do que, tipo assim, não existe, basicamente assim, a gente fala do macro, né? O macro primeiro seria o ambiente, seriam as coisas que estão dentro do ambiente. O micro é o que cada pessoa tem que fazer. Será que essas pessoas, elas sabem muito bem o que elas devem fazer, cada pessoa, dentro dessa parte de produção? Depois disso, então, por exemplo, você tem um macro, depois você tem um micro, depois você tem que trabalhar sobre o produto. Ficha técnica sobre o produto. Será que o pessoal tem essa ficha técnica? Eles têm a margem de contribuição? Depois dessa margem de contribuição, eles têm a meta de venda sobre o produto para ele conseguir fechar depois? Que basicamente você tem que trabalhar isso para fechar uma curva ABC depois no final da sua produção. Então, exemplo, são vários passos que a pessoa tem que seguir. Aí eu te falo para você, para a pessoa alcançar um arranjo produtivo, ela conseguir precificar o seu produto de forma correta, a coisa mais interessante para ela fazer é abrir um projeto. Se ela tiver gerenciamento de projeto, ela consegue fazer isso. Então, o que seria esse projeto? Meu projeto é o seguinte, estou lá numa padaria e eu quero organizar a produção da minha padaria. É o nome do seu projeto. Aí você vai abrir um escopo. O que é o escopo? Aí tem algumas entregas dentro desse escopo. Primeira entrega, arrumar o layout. A disposição dos equipamentos. Isso mesmo. Aí depois você vai lá, segunda entrega, treinamento de pessoas. Você vai treinar as pessoas para produzir da forma correta. Terceiro treinamento, aí capacitação, tal, né, baseado dentro da produção. Terceiro, ficha técnica. Mas para mim montar uma ficha técnica, para você ver o tanto que o projeto ele começa a abrir, né, a visão do empresário. Vou ter que montar uma ficha técnica. O que eu preciso de uma ficha técnica? Preciso de um recurso para montar uma ficha técnica. Será que vai ser uma planilha? Será que vai ser um software? E se for uma planilha, um software, eu preciso que uma pessoa venha para me ensinar a trabalhar com esse recurso para depois eu precificar. Aí depois tem a parte de porcionamento. Aí eu tenho que porcionar esse produto. Alguns produtos são congelados. Então tem um porcionamento correto para geladeira, um porcionamento correto para seco. Ou um porcionamento baseado em, exemplo assim, em um medidor, alguma coisa que você meça, para facilitar a parte do desenvolvimento da produção. Então, por isso que o gerenciamento de projeto, ele te ajuda muito nessas horas. Porque imagina você começar do nada, não, eu vou começar aqui agora a arrumar minha produção. Mas por onde eu começo? Eu não sei, velho. Então, você tem que ter um mapa do negócio, entendeu? Tem que ter um passo a passo. Então, o gerenciamento de projeto, pra você ver, a gente acabou de abrir um projeto aqui. Você citou uma padaria. Então, eu vou abrir um projeto que eu quero organizar a produção da minha padaria. E dentro desse projeto vai ter várias entregas, entendeu? Para você alcançar. E esse mapa a gente faz o quê? Faz por mês, por semana? Então, aí depende muito, né? Igual, exemplo, assim, a gente está falando de abrir um projeto. Se você tem bastante conhecimento já da área, você pode trabalhar com ele mais preditivo, certo? Se você não tem, você pode trabalhar com ele de uma forma mais ágil. O que seria de uma forma mais ágil? Vou organizar a produção da minha padaria. Eu sei que um dos passos é fazer uma ficha técnica. Então, eu vou colocar lá, fazer ficha técnica. Aí eu vou começar a desdobrar todas as atividades que eu tenho que executar para entregar essa ficha técnica. Depois dessa ficha técnica, eu tenho que trabalhar com a parte de porcionamento. Aí tem que pesar tudo, porcionar, ficar tudo bonitinho, certo? Depois eu tenho que rotular esse porcionamento. Aí às vezes você vai usar o Kanban. Vermelho que já está quase vencendo, entendeu? Amarelo que está no prazo de 7 dias. O verde que tem 30 dias. Então você vai fazer tudo isso. Feito tudo isso, aí agora eu tenho que abrir a próxima etapa. Agora eu vou organizar o layout. Robert, mas o layout vinha primeiro do que o porcionamento. Mas você não sabia. Por isso você trabalha de forma ágil. A forma ágil, ela vai te ajudar a desenrolar o negócio, para você não ficar só no campo das ideias, partir para execução. Quando a gente não sabe muito uma coisa, você tem que começar por onde você tem pelo menos uma base, cara. Porque a partir do momento que você executa, vai começar a aparecer um tanto de empecilho, um tanto de gargalo, e a partir desse momento, você começa o quê? A melhorar o cronograma e o escopo desse projeto, entendeu? Sim, entendi. Então você tem que começar. É um ponto importante, né? Claro.
começar, mas começar certo, né? Para poder errar menos, né? Que seria isso que a gente está falando aqui, né? Porque senão, se não se arriscar, né? Não se movimentar, as dúvidas não vão surgindo. Isso. As dificuldades não vão surgindo. Porque eu vejo realmente padarias, né? Bastante, que são muito comuns, né? Aquelas que produzem, né? Que é panificadora, na verdade, né? Isso. Que a grande dificuldade delas realmente é chegar nesse ponto. A ficha técnica seria os itens da receita. Todos os itens que ela vai ter ali, né? A gente fala que é o subproduto, a matéria-prima, e também tem passo a passo, tem questões ali, o exemplo de partes, vamos falar assim, de como deve ser feito a receita. Vamos falar que uma massa de bolo tem que passar primeiro pela batedeira, aí eu jogo a farinha com o ovo, bato na batedeira e depois a batedeira ela descansa 30 minutos. Então, exemplo, tem um passo a passo de como fazer, que basicamente é uma receita mesmo, e ali também você tem um porcionamento de todos os produtos que vão, sejam eles matéria-prima ou subproduto. O que é um subproduto? O pastel não tem a massa do pastel? A massa do pastel, depois ele entra na ficha técnica, mas ela entra como um subproduto. Então, antes de eu fazer a massa, tem alguns componentes que eu uso para criar a massa, ela entra como subproduto dentro da ficha técnica, e aí eu tenho algumas coisas ali que realmente são matéria-prima, igual o frango desfiado, azeitona, tal, tudo mais. Aí você consegue precificar isso aí. Por isso que eu te falei para você tem que ter uma planilha bem elaborada, ou você tem que ter um software. Por isso vai ter que ter um treinamento. Por exemplo, eu já montei uma planilha dessa, eu e o José, a gente já montou uma planilha dessa aí, para fazer tudo isso aí. Então, por exemplo, na área alimentícia, na área de construção civil também eu uso bastante também, que é a parte da área de construção civil, a parte de custo quem lidar lá na empresa sou eu, tanto a parte das energias renováveis como a parte de construção civil. Então eu tenho uma ferramenta que eu montei conforme as minhas necessidades, mas tem ferramenta lá que eu demorei quase 3 anos para montar a ferramenta. Você vai atualizando, entendeu? Ou preciso mais isso, ou preciso mais daquilo. Abre mais uma fórmula, faz isso, faz aquilo. Então, exemplo, até chegar a um ponto que eu montei uma ferramenta que realmente sustentava as minhas necessidades, entendeu? Sim, porque eu vejo essa dificuldade realmente que seria, né, a prévia da precificação, na verdade os custos, né, precificação entraria no segundo momento, aí poderia ajudar, tem que analisar o markup, né, para ajudar. Mas aquela parte de rateio, de porcionamento que você está falando, é bem pesado. Ela é pesada, ela é complicadinha. Porque, vamos supor, como que a gente pensa, trazendo a questão da padaria, por exemplo, o tempo do funcionário, como que a gente agrega ali, porque além do pão, produz pão de queijo, produz bolo, produz rosca, então essa é a parte como que dividiria, né? Dentro da construção, dentro da marcenaria, né? Quando ele está fazendo uma cadeira, mesa, e depois está fazendo estante, pergolado. Então, é difícil você quantificar ali, né? Por isso que o certo, igual a gente falou, é vir com o macro primeiro, né? Porque se você organizar o arranjo produtivo, aí você consegue cronometrar de forma mais simples. Quando você não tem isso, aí foi o que você disse, né? Tem que pegar ali o rateio, tem que pensar, pegar o rateio e você tem que fazer o rateio em cima das pessoas, porque senão você vai... Porque tem um negócio que é uma palavra que é o seguinte, o processo, ele não pode ficar tão complicado ao ponto de eu controlar, de não, tipo assim, de eu não controlar ser mais interessante que eu controlar o processo, entendeu? Então, exemplo, você tem que criar alguma forma onde você consiga ter o controle, mas o controle não seja complexo. Porque senão ninguém vai entender, você não vai conseguir controlar e vai virar uma bagunça. No começo, o controle ele tem que ser simples. E depois você vai sofisticando ele de forma... Conforme as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão compreendendo qual que é o valor. E elas vão entendendo ali aquela primeira base, aquela primeira camada que você criou. Aí você vai sofisticando. Agora tem gente, o problema é que o cara já quer chegar lá e quer colocar uma Ferrari com motor de Fusca. Às vezes a empresa dele é um motor de Fusca e ele quer colocar uma lataria da Ferrari. Isso não tem sentido. Então você tem que começar do básico. Igual você falou, o rateio é uma boa solução. Em vez de você ficar cronometrando ali, o cara fazendo passo, você tá assim, ó, tec, fez a massa, tec, fez o recheio, tec. Não, isso é loucura. Pode fazer o rateio, como você falou. Pega todo lá o custo que a empresa tem, né? O custo fixo da empresa, os variáveis e tal, e rateia nos produtos. Pode fazer isso aí. E depois, com o tempo, ela pode, conforme ela for aprimorando a produção dela, ela vai melhorando também, sofisticando essa parte também de controle da produção. Não, exatamente. Entendeu? Exatamente. Na parte contábil, a gente também tem isso, né? Se for tão oneroso o controle, tão onerosa a informação, que gera... Pra você ter aquela informação, é tão mais caro que o valor que ela vai te trazer, é melhor você já descartar ela e
transformar ela como uma despesa ali, em vez de você controlar isso, por exemplo, como no ativo, né? Isso. Mas o importante é o que você falou, né? Algo tem que ser feito, né? O início tem que ser dado, né? A pessoa tem que começar por algum lado, né? Exatamente. Ela tem que iniciar. Exatamente, porque no processo produtivo, que eu estou imaginando aqui que a gente está conversando, qualquer erro ali, qualquer falta de medição pode gerar um desperdício considerável, né? O problema do empresário que é o seguinte, Bruno, esse aí que é o complicado. Ele não tem nenhuma métrica de controle, por exemplo, de vendas de produto, ele não tem nada. Meta financeira, meta de venda sobre produto, ele não tem nada disso. Então, como que o empresário trabalha? E olha pra você ver, é doideira, nem é fechar o mês, é dia a dia. Principalmente o pessoal da área alimentícia. Meu amigo, se aparecer comentário aí no YouTube, aí, qualquer lugar, eles vão falar que eu tô falando a verdade. Porque eu vi isso aí, não foi em um, não, foi em vários. Que eu entrei em várias empresas alimentícias. Meu amigo, foi o seguinte, vendemos. O que sobrou no caixa? Sobrou R$1.000. Pega os R$1.000. Aí no outro dia, faltou 1.000. Só que aqueles 1.000 de ontem já gastou, porque ele tá achando na cabeça dele que aquilo é lucro dele, na cabeça dele. Ele não entende que tem um dia bom e um dia ruim, né? Que ele tem que manter aquele caixa ali para depois conseguir fechar ele no final do mês lá. Você sabe muito mais bem que eu sobre isso. Aí o que acontece? No outro dia faltou 1.000. O que ele faz? Entra no cheque especial. Aí paga aquele tubé de juros. Aí no outro dia entrou 2.000. Ele paga aqueles 1.000 do cheque especial e arranca mais 1.000 e gasta aqueles R$1.000. Só que tem um dia que fica 5.000 no débito. Aí acumula no outro dia e fica menos 2.000, menos 3.000. No final do mês ele tá aquele cheque especial quase explodindo, com empréstimos com juros altíssimos nos bancos. E aí, meu amigo, ele fica só por conta de pagar o quê? Viver pagando juros e vira escravo do próprio negócio. Então, exemplo, esses controles financeiros aí, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é o seguinte: como que eu faço para ter um controle financeiro na minha empresa? Nem se for um controle de alto nível, mas pelo menos para mim ter uma base. Meu amigo, paga uma mentoria, chama um consultor, igual vocês que é contador, chama vocês lá, paga vocês, dá uma consultoria para eles, fala, cara, o que eu preciso fazer pelo menos para ter um controle de entrada e saída, sabe? O que eu preciso faturar, o que eu preciso fazer? Porque o dinheiro é o sangue. O dia que falta o dinheiro, meu amigo, falta tudo. Acabou, Bruno, você sabe muito bem disso. Acabou o dinheiro, acabou tudo. O problema é que o empresário, ele vive nessa loucura. Vai entrando, vai saindo, ele não tem controle, ele não tem um centro ele não tem um centro de custo, ele não tem teto de gasto, ele não tem nada. Então, por exemplo, ele fica à mercê de uma loucura, porque tipo assim, não sabe o que vai acontecer até o final do mês. Aí dia que chega, paga o funcionário, não tem dinheiro para pagar o funcionário, tem que pagar o fornecedor, não tem dinheiro para pagar o fornecedor. Mas por quê? Porque ele não tem controle básico de finanças. Então isso é uma coisa muito complicada, entendeu? Sim. E a única forma de resolver isso aí, meu amigo, é educação, cara. Eu não sei outra forma. O problema, Bruno, que não é num negócio só que acontece isso. Todo micro e pequeno empreendedor, cara, eu na minha experiência, eu tenho que falar da minha. Sim. São 100%. Você fala, mas nenhuma você conseguiu chegar que tinha controle? Não tem. E eu ficava falando, gente, mas vocês é louco, vocês não têm um controle básico. Aí a gente tem que chegar, colocar os controles, mostrar para eles. Tem empresário que entende o valor disso. Falou, cara, eu não sabia disso, mas se agora, com certeza, dessa forma agora, eu consigo me organizar. Outros olham, sabem o que está acontecendo, vê o que você está fazendo, vai ajudar eles, mas mesmo assim eles não melhoram. O empresário sabe que tem que ter um prolabore, sabe que ele tem que ter ali, né, todo um processo, tudo redondinho, ele tem que ter o salário dele tudo certinho. Só que às vezes ele mesmo rouba a empresa dele. Eu já vi empresário que para enganar a gente, ele cria um caixa 2 dentro do negócio dele, ele mesmo pega o dinheiro dele. Quantas vezes que eu falei para o empresário, eu falei, cara, o negócio é seu, não é meu. Para que você está fazendo isso? Eu tô aqui para te ajudar, ué. Então, para você ver, então já é uma cultura que a gente tem. É a cultura do empresário. Que ele acha que sobrou ali, pode pegar e é dele. E aí ele mistura PF com PJ, aí vira aquela bagunça. Esse é um outro ponto importante, né, que todo empreendedor realmente ele precisa fazer. Entender que a empresa realmente ela tem vida própria. Ela tem a manutenção da vida dela, né, independente dele. Nesse momento ele entra como colaborador, né, como um facilitador dentro dela. E realmente a gestão da empresa, os resultados realmente vai estar na gestão financeira. Que seria o que você falou que é o sangue, né? Ele que vai fazer a empresa girar, né? A gente usa todos os outros recursos, outros indicadores para saber aonde que a gente vai executando, mas o final, o primeiro indicador realmente que vai demonstrar para a empresa se ela está saudável ou não é o financeiro, né? Não tem outro melhor do que se você olhar. E a gente entra de novo. A questão da geração de caixa. E a gente entra de novo no gerenciamento de projeto.
Robert, beleza, eu tenho que organizar as minhas finanças, a minha produção, tenho que lidar com pessoas, eu tenho que lidar com a parte fiscal, eu tenho que lidar com compras, eu tenho que lidar com marketing e com vendas. Como que eu faço para resolver todos esses problemas? De uma vez só você não consegue. A gente sabe, pela minha experiência, pelo que eu já conversei com outros consultores, pelo que eu já li na minha vida e pelo que eu já convivo também dentro da minha empresa, primeira coisa é finanças. Foca lá. Organiza lá, consegue pelo menos enxergar o que você precisa faturar, o que você precisa pagar. Falei, cara, para mim pagar as minhas contas, eu preciso gerar isso de caixa, eu preciso vender isso. Beleza, então se eu preciso vender, olha para você ver como que o projeto é inteligente. Então as próprias finanças estão me dizendo uma coisa que é o seguinte, eu preciso vender, preciso levantar a caixa. O que eu preciso fazer? Preciso focar no setor de vendas. Aí eu vou lá para vender. Opa, meu time está com dificuldade de vendas. Meu produto não está sendo a parte do marketing não está sendo bem distribuída, não está tendo eficácia, as pessoas não conhecem o produto, ou meu time de venda está com problema, o pessoal não sabe trabalhar com funil de vendas, não entende fazer uma abordagem e tal, tudo mais. Então, beleza. Então, aqui está me falando que eu tenho que trabalhar com a parte de capacitação de vendas e, ao mesmo tempo, tenho que trabalhar com marketing. E para mim trabalhar com a parte de capacitação de vendas vai envolver também a parte de processo de vendas também. Então eu já comecei a entrar em processos. Então você pode ver que o projeto ele é inteligente. O projeto ele vai cavando, ele vai é tipo um túnel. E ele vai te mostrando, ó, agora mexe um pouco aqui, agora mexe um pouco aqui, mexe um pouco ali. Só que a pessoa ela tem que ter o quê? A vontade de querer mudar e de querer melhorar. Então ela tem que abrir um projeto e falar, beleza, vou trabalhar com finanças. A partir do momento que ela trabalha com finanças vai mostrar tudo que ela precisa. Meu produto está caro comparado com o do concorrente. O que eu preciso fazer? Melhorar o preço do meu produto. Como que eu faço isso? Aí eu tenho que ir lá e destrinchar o meu produto. Se for, exemplo, assim, uma pastelaria, por que o meu pastel é R$10 e o pastel do concorrente é R$5? Claro que a gente tem que medir o diferencial. Às vezes o meu produto tem muita qualidade, eu tenho um diferencial de atendimento e tudo mais. Mas será que o mercado paga por isso? Será que o cliente consegue enxergar esse valor dentro dessa minha precificação? Então, meu amigo, começa a envolver com tudo isso aí, estratégia, marketing, vendas. Mas o cara tem que começar, Bruno. O problema é que o pessoal não começa. Fica aquela bagunça e eles não saem da inércia da bagunça. E eles ficam apagando fogo todo dia. Sabe o que eu falei para o empresário? Então fecha a empresa. Se você continuar dessa forma, fecha a empresa e larga a mão disso. Agora, se você não quer mais isso, dá um basta. Faz uma reunião com os seus funcionários e fala, cara, a partir desse momento eu não aceito isso mais. E eu não vou ficar apagando fogo. Eu vou dar um jeito de consertar a empresa. Vai buscar conhecimento, meu amigo. Chama a gente, ou hoje tem internet, tanto de mentoria que tem, ou tem aqui o podcast de vocês. Uma pessoa que está assistindo esse podcast agora, ele vai ouvir eu e você falando e vai falar assim, pô, velho, o que esses caras estão falando aí tem incoerência. Porque a gente está falando da dor dele. Ele fala, pô, eu preciso entender de finanças. Meu amigo, não acabou de dar aqui o baú do tesouro pro cara, o cara tem que... A primeira coisa que ele faz, finanças. Vai lá no YouTube, no Sebrae, que é conteúdo de graça que tem, Bruno. FGV, cara, você sabe disso, Bruno? Você trabalha pro Sebrae, você também pro Sebrae, né? Você é consultor, né? Sim. Então o que acontece? O que é conteúdo rico e de graça que o Sebrae tem, cara? Vai lá no Sebrae lá e pega uma cartilha, pega alguma coisa. O empresário é preguiçoso, velho. Eu tenho que falar isso aí. Eu tenho que falar porque eu já fui consultor. Nossa, eu começo a lembrar, mesmo dá até uma doideira. Por que o cara não vai lá, Bruno? Paga você. Falou, Bruno, quanto que é sua hora? Só pra você dar uma olhada lá nas minhas finanças. Aí você vai falar assim, não, minha hora é R$500. É barato, cara, pra você me mostrar o caminho, Bruno. É barato. Só pra você olhar e falar, não, tá tudo errado. Aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado. E agora, Bruno, o que eu tenho que fazer? Agora você tem que fazer assim, assado. Pronto, meu amigo, resolveu. Vai correr atrás do negócio. Aí o problema, eles não fazem, Bruno. Eles não sei, eles acham que Deus vai descer e vai chegar lá no computador dele e começar a pagar as contas pra ele, entendeu? Ah, meu amigo, aí me ajuda, né? Deve aproveitar, Robert, já que você fez o jabá pro Sebrae. E de fato, né, o Sebrae tem bastante coisa gratuita lá, que seja curso de gestão financeira, curso de gestão de marketing. E nessa ferramenta que eu estou trabalhando lá no Sebrae, são 4 horas e é gratuito. Aí. 4 horas de gestão financeira de forma gratuita. É só... Eu não sei muito bem como que ele... Isso é focado para micro e pequena empresa. Entendi. Desde o MEI da micro e pequena empresa. É só entrar lá em contato com o Sebrae, lá que eles agendam, né? Que eles montam as agendas lá e tá tudo certo. Então, e cadê os empresários entrando em contato com o Sebrae? Não entra, cara, pra você ver, de graça. Você vai lá em loco, personalizado, cara. Exatamente. Se precisar, ainda vai na empresa. Olha aí, isso que eu tô te falando, né?
Então, olha pra você ver, agora o exemplo, aí esse empresário que está buscando isso, ótimo. Então você percebe uma pessoa que está com uma mentalidade diferente. Mas a maioria não faz isso e fica reclamando. Aí reclama do mercado, reclama do concorrente, reclama do governo, reclama de todo mundo, da cidade, do estado, do governador. Meu amigo, você pode reclamar do jeito que você quiser, a escolha foi sua. Infelizmente ou felizmente, o mercado é igual uma savana. Se você não sair para caçar todos os dias, você vai passar fome, meu amigo. Empreendedor, empresário é igual leão. Se não caçar, você sabe disso, Bruno. Se você não acordar de manhã, meu amigo, e não fazer o seu, acabou. Você não tem dinheiro, bicho. Você tem que correr atrás. Então isso é igual eu falei pra você, um lifestyle. É pro cara que corre atrás, é pro cara que busca, entendeu? Pra quem quer crescer, cara. Agora quem quer ficar enrolando aí... Exatamente. Você falou dessa questão, realmente, né? Se o sonho é do empreendedor, do empresário ali que quer montar um negócio dele, que quer intraempreendedor, que é o mais comum que a gente vê desse formato ou por necessidade, o sonho é dele, o objetivo é dele. E ele que vai ter que realmente, como você disse, ele que vai ter realmente que lutar por conta disso, né? Porque o mercado hoje, né, de uma forma como é o capitalismo, né, ele é dessa forma, ele é bem dinâmico. Só que também, se olhando por um outro lado, facilita muito, porque traz a responsabilidade para nós. Tipo assim, então só depende de mim. Depende de você. Na verdade, se olhar por esse outro lado, dá na verdade uma força muito maior, uma segurança muito maior. Porque se depende só de mim, eu vou dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, buscando recursos necessários, seja no YouTube, consultoria, seja com mentorias, seja com terceirizados, apoio o que for que seja. Fazendo de pouco em pouco, ele vai conseguindo, né? Conhecendo o negócio dele, né? Porque ele já conhece. Como o marceneiro, ele tem total convicção do negócio dele. O mecânico, né? O padeiro, ele tem total deixar umas lives aqui gravando nossa aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Só tem empresário aqui eles vivem brigando comigo, os empresários. Tem alguma coisa, né? Pô aqui, mexerica? Pô aqui, ó, e o Brunão aqui, ó. O meu Instagram só tem empresário, esse que eu tô bravo comigo, que me xinga. Esse cara que tem hora que é brigando, briga demais. Como é que é o negócio aqui? É só puxar? Só aqui, né? Aí, isso. Aí, Bruno, né? Já põe um negócio aqui, já. O Bruno vai aparecer aí? Acho que a gente vai aparecer aqui, Bruno. Será que eu apareço aqui? Vamos ver. Aí? Sim. Eu vou virando aqui, senão não vai vendo aqui. Vou virando aqui, vai aparecendo. E a gente olha realmente nessa questão de gestão de projeto, né? Você falou aí, me chamou muita atenção, né? Porque a gente tem bastante nessa parte produtiva, né? Nós temos padarias, nós temos restaurantes, nós temos lanchonetes, nós temos pet shops também que dá um banho, tem muita coisa, né? Bastante coisas, bastantes empresas, né? Isso. Que demanda realmente dessa organização do processo produtivo do produto, que é uma transformação, né? Você pegar vários matérias-primas e transformar em outra, né? Igual no restaurante, né? Pega lá o arroz, o feijão e tudo, e isso vira um novo produto, né? Igual a gente falou, né? Tem a questão da matéria-prima e tem a questão do subproduto, né? Então o arroz, por exemplo, é um subproduto, o feijão também é. Porque, por exemplo, o feijão em si é matéria-prima. Mas quando você mistura ele com tempero, com sal e com tudo que vai lá dentro, aí ele se torna um subproduto. Aí por isso que tem que trabalhar dentro dessa linha. Matéria-prima, subproduto e produto acabado. Aí tudo isso vai entrar dentro da ficha técnica e vai ser precificado. Aí tem as questões também, que é a parte qualitativa da ficha, né? Que igual a gente falou, passo a passo, como fazer e tudo mais. Então toda a ficha técnica vai ter o custo da matéria-prima, do subproduto, do produto e vai ter ainda esse passo a passo ainda, entendeu? Que é a parte qualitativa da ficha. Então, vamos dizer assim, que eu acredito que uma dica inicial para o pessoal que está nos assistindo, o primeiro passo seria montar essa ficha. Se for ver nessa parte da produção, sim. Seria a parte mais simples para ele começar a fazer. Porque, por exemplo, você começar a mexer muito com arranjo produtivo, essas coisas, aí envolve um conhecimento técnico um pouco maior. Seria interessante depois ele trocar uma ideia da mesma forma que o pessoal fez lá com o Sebrae. Foi lá, procurou o Sebrae vocês foram lá, que são técnicos especialistas, e foi lá, ajudou a pessoa. Ou ele pode ir lá, trocar uma ideia com eles, ou ele pode pegar um professor de uma universidade, ou ele pode entrar na internet, pedir uma ajuda, tudo mais. Por exemplo, você pegar um engenheiro de produção, ele vai pedir para você tirar as medidas da sua cozinha, ver como que está a sua cozinha, ele te monta para você um arranjo produtivo tudo em 3D, te mostra até um passo a passo. Existem softwares que faz isso, por exemplo assim, o ProModel é um,
que faz simulações de produção, tem uma Arena também que faz, então ele consegue colocar para você até de uma forma visual no formato de vídeo. Você consegue ver como deveria ficar a sua produção. O engenheiro de produção ele tem essas ferramentas para te ajudar. Só que tem aquela questão, meu amigo, o cara tem que ir lá buscar o conhecimento. O problema é que ele quer cair do céu. Aí eu te falo uma coisa pra você, Bruno. Ah, Robert, será que montar um arranjo desse é pequeno? Não, é caro? Não, meu amigo, pra uma cozinha pequena, vamos falar com o engenheiro de produção, te cobra um salário mínimo. O que é um salário mínimo, Bruno, pra te montar um arranjo produtivo dentro da sua cozinha? Cara, é barato, velho. É um negócio, o retorno que te dá, Bruno, é muito grande o retorno que te dá. Organização, leveza de cabeça, lucratividade, qualidade, entendeu? Processo bem definido, é muita coisa, entendeu? Até nisso, nessa ideia de gestão de projetos, de produtividade, da organização do layout, na disposição dos equipamentos dentro da cozinha, né, dentro da área de produção dele, da fábrica dele, da indústria dele, né, que aqui nós também temos roupas, né, fábricas de roupas. Então, as confecções. Eu me lembrei do filme, do Fome de Poder. Já assistiu? O Fome de Poder é o do McDonald's, né? Vi lá, vi bastante, e lá realmente tem uma cena do filme que os dois irmãos lá estão ainda iniciando, aí eles contam a história de como que eles fizeram o processo, né? Porque eles inovaram. Eram poucas empresas que estavam realizando esse processo de fast food, né? Deixar tudo pronto. Aí eles mostraram lá como que desde a organização, de onde vai pegar a batata, onde vai pegar o pão, eles desenharam numa quadra. Eles desenharam aquilo lá basicamente é um layout que eles criaram e um arranjo produtivo. Então você pode ver que eles ficam ensaiando como se estivesse ensaiando um pessoal, tipo assim, fosse fazer uma dança. Exatamente. Uma coisa do tipo, né? Pra um esbarrar no outro. Eu lembro que a cena, assim, não vamos colocar aqui porque esse aqui tá esbarrando nesse na hora de gerar com a bandeja e tudo. É importante nisso, que hoje a gente olha o McDonald's, mundialmente no mercado aí, em quase todos os países e tudo mais. A gente olha para nossa, empresa grande, né, só grande consegue isso. Mas o filme ele não mostra eles começaram pequenininho. Com a mesma dor que eu tô colocando aqui, que seja uma padaria, seja uma lanchonete ou seja um restaurante, está tendo. Eles tiveram a mesma dor. Só que o americano ele tem uma cultura também, né? Empreendedora, ele é diferente um pouco, né? O americano ele valoriza tanto a parte do empreendedorismo como a parte da gestão também. Então você pode ver, eles ficaram lá naquela quadra, todos os funcionários, horas, até chegar ao ponto perfeito da produção. Falou, não, isso daqui é onde que a gente vai conseguir a melhor performance e a melhor qualidade possível. Para conseguir entregar o lanche em o menor tempo possível, na melhor qualidade possível. Então ele já tem essa cultura pré-estabelecida dentro do povo americano. O brasileiro não, meu amigo. O brasileiro é um negócio do puxadinho. Então, por exemplo, querendo ou não, é uma coisa da genética isso aí. A gente já carrega dentro da nossa genética fazer puxadinho, fazer gambiarra. Meu amigo, é desse jeito. Então, por exemplo, toda vez, eu já percebi isso dentro de mim já. Tem hora que eu vou fazer as coisas, pra você ver, eu dominando as coisas, eu entendo bastante de gestão de projeto. Tem hora que eu falo assim, mas eu vou pular aqui, entendeu? Vou fazer um puxadinho aqui. Só que aí a minha consciência não permite. Fala, não, cara, não faz isso. Porque às vezes você quer acelerar um processo que não dá para ser acelerado. Tem coisa que tem que esperar. Por exemplo, você vai fazer um bolo. O bolo para ficar bem assado, o exemplo, é 30 minutos. Aí você quer tirar o bolo em 15 minutos porque você tá com fome. Cara, tá cru o bolo por dentro. Empresa é a mesma coisa. Tem hora que você quer acelerar o processo, só que depois vai atrasar tudo. Porque você vai gastar o dobro ou o triplo do tempo para consertar aquele erro. Então o tal do puxadinho, meu amigo, é um grande problema. Eu te falo isso para você no gerenciamento de projeto, principalmente da área de construção civil, eu vejo muito isso aí, Bruno. Vamos agilizar um processo aqui na obra. Meu amigo, é parede torta, é pilar errado, é viga errada. E depois, para consertar aquilo ali, você gasta 10 vezes mais o tempo que tivesse feito certo. Então tem coisas que você tem que esperar. Maturação, por exemplo, uma laje lá, a pessoa foi lá e concretou uma laje. A maturação, por exemplo, é 15 dias. Não adianta você tirar com 7, vai selar e vai cair, cara, vai dar problema. Depois você vai ter que gerar reforço, vai gastar tempo, gente, recurso, dinheiro. Então tem coisa que não adianta, tem coisa que é um processo. Você tem que respeitar o tempo do processo, entendeu? Só que as pessoas, meu amigo, quer tudo para ontem. Tudo para ontem, tudo para ontem. O pessoal acha que abriu uma empresa hoje, ele vai abrir uma empresa e amanhã, daqui a um ano ele tá milionário. Daqui a um ano ele é o Paulo Lema, entendeu? O cara já tá achando isso aí na cabeça dele. Só que tudo é um processo, né, pra progredir, né? Sim. Só que as pessoas entendem isso, é complicado. É a visão do longo prazo, né? Aí o danado do americano tem essa visão. O japonês, principalmente, os japoneses é louco, os japonês. O japonês olha para daqui a 300 anos.
Não é um povo que está olhando para hoje. Então ele tem uma coisa, ele está olhando porque ele deixa um legado para outras pessoas. Então todo mundo que tem essa visão de longo prazo, você pode ver que ele tem uma atuação completamente diferente. Já a gente não, nós somos imediatistas. O brasileiro é imediatista. Tudo para ele é facinho, é gambiarra, é um puxadinho, é um negocinho. Só que no mundo das empresas, para a pessoa que quer ter um grande império empresarial, não funciona assim, meu amigo. O jogo é de longo prazo, não adianta. Você pode ver que todo grande bilionário aí, todo grande milionário que é bem sucedido nos seus negócios, ele joga o jogo do longo prazo, não é o jogo de curto prazo. Querer passar a perna nas pessoas, querer passar por cima do processo. Cara, isso não adianta. Um dia a conta chega. Não existe almoço grátis, isso não existe. Não, né? Com certeza. Então, Robert, com essa mensagem final, realmente você nos traz a importância, né, de ter uma gestão de projetos, de respeitar. Essa frase que você falou, muito interessante, a importância de respeitar o processo. Isso é importante que o empreendedor entenda, né? Do começar a respeitar o processo para longo prazo. Isso. Essa questão principalmente o longo prazo, né? E a gente está vivendo nos dias de hoje que o povo está muito intoxicado com o quê, Bruno? Um exemplo, você pega hoje os influenciadores. O cara virou influenciador, aí o cara já aparece com Ferrari, já aparece com um tanto de mansão. Aí você olha um outro cara ali que nem existia e de repente começou a fazer uns vídeos, alguma coisa, ele começou a ganhar aquele tanto de dinheiro. Mas qual que é a sustentabilidade desse tipo de negócio? Não, a maior parte deles não tem sustentabilidade. Quando vem qualquer tempestade, o castelo deles é de areia. Rapidamente essa pessoa desaparece. Agora, quando a pessoa tem um negócio sustentável, com uma coisa concreta, ele mexe com coisas concretas que geram valor para a sociedade, você pode ver que o nome dele, a empresa dele, pendura por anos. Então tudo isso o pessoal tem que ver. Mas não, eles veem uma molecada de Ferrari, aquela loucura toda. Tem gente que tem seu mérito, beleza. Mas tem pessoas, a gente sabe, principalmente esse pessoal que mexe com cassino online, esse tipo de coisa. Cara, aquilo ali não é concreto. Aquilo ali você tá prejudicando pessoas. Você basicamente está crescendo nas costas de outras pessoas. Então se um dia a conta vai chegar para você, meu amigo, de um jeito ou de outro, financeiramente, espiritualmente. Então tem coisas que não compensam. Então as pessoas elas têm que começar a valorizar o longo prazo e coisas concretas. Coisa que é concreta. Você olha e fala, não, isso aí pra mim é concreto. Isso aí tem sentido. E se é ao longo prazo, eu vou beneficiar as outras pessoas. Porque o sentido da vida é isso, meu amigo. Só que o povo não olha pra esse lado, né? Só olha no hoje, né? Ah, eu quero ter dinheiro hoje, eu quero ser rico hoje. Mas qual que é o custo disso? O custo é muito alto, não compensa. Não compensa, né? Com certeza. Isso aí então, pessoal. Então, percebam que é importante você ter realmente essa gestão desse projeto, ter o seu negócio, mas um planejamento, uma organização que você vá ao longo do tempo melhorando ele, crescendo ele, visualizando a longo prazo, para que você realmente tenha os retornos necessários que você espera dele. Tenha tranquilidade, né? E coloque a mão na massa, vai fazendo, vai executando. E quero agradecer vocês também aí por acompanhar a gente. Já compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus empreendedores, para aqueles amigos empreendedores, para que eles também tenham acesso a essas informações. Quero agradecer o Robert, que trouxe um conhecimento muito importante, realmente tocou na ferida nesse sentido de não se acomodar, de sair do sofá e realmente buscar a solução do negócio dele para atingir as metas e os objetivos. É isso aí, gente. Estamos aí junto aí. Também queria parabenizar aí, né, o Bruno aí, o César, o professor César, né, que foi professor nosso e também hoje não está aqui presente. Mas que é muito bom, né, a gente ter pessoas que estão trazendo esse tipo de conteúdo para os pequenos empresários. A gente fala micro e pequenos, né? Que vai estar beneficiando principalmente eles. Porque hoje a gente é muito carente, né, desse tipo de conteúdo, né? Que possa realmente, de alguma forma, ajudar as pessoas de forma prática, né? Sim, com certeza. Quando a gente costuma dizer aqui, ninguém monta um negócio para quebrar. Ninguém monta um negócio para ficar triste, para ficar depressivo, para ficar nervoso. Todo mundo está montando um negócio para realmente prosperar, para gerar riqueza e tudo mais. Então, nosso objetivo sempre é trazer esses insights para ajudar a que esses objetivos sejam cumpridos. E ter uma vida plena, né? Com certeza. Com equilíbrio. Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí, né? Isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.